falar um pouquinho aqui de cyber, não é nada complicado, né? Na verdade, muito pelo contrário, é algo bem tranquilo de se falar. Acho que a gente precisa só termos ali uma conscientização. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho aqui de cyber, está dentro do âmbito de conscientização. Então, a gente falar um pouco mais de ameaça, dos âmbitos de hacker, de defesa, de algo que a gente vai falar aí. Mas por que a gente faz isso? Né? Por que isso existe? Né? Por que tem todos esses controles aplicados pelo time de segurança, todos esses cuidados? E pensando nisso, pensando em justificar e apresentar para vocês o porquê de tudo isso, né, eu criei aqui uma apresentação para falarmos de pessoas, dados e phishing. O que tem em comum? O que tudo isso tem em comum? Por que isso é um elo? Tá? Então, a ideia é a gente explorar um pouco, ou falar um pouquinho desses três pilares, pessoas, dados e phishing. Fiquem à vontade, tá? Vocês podem fazer pergunta, abrir o microfone na hora que vocês quiserem. Eu paro, a gente discute o que tiver, a dúvida que vocês tiverem, a gente vai falando. Bem, um pouquinho sobre mim, tá? Antônio Rodrigues Silva, trabalho aí há 20 anos com tecnologia, há 11 em segurança da informação, pós-graduado na PUC do Rio Grande do Sul, certificado ITIL e CHFI. Tive experiências fora do Brasil, trabalhei há alguns anos no core bancário ali no Chile. E nas horas livres eu gosto aí de tocar baixo, sou contrabaixista e praticar Krav Maga. Um hobby que eu tenho aí para desestressar ali toda a carga que a gente absorve às vezes em cibersegurança. Mas é isso. Bem, vamos falar um pouquinho de phishing, o que é. Te pedir um favor, na sua tela onde está a apresentação, tem uma mensagem do Meet. Clique em para isso, só para deixar mais clique. Obrigado, querido. Vamos falar um pouquinho de phishing, tá? O que é? Acredito que muitos já saibam, acredito que isso não é segredo para muitas pessoas, mas a gente vai falar um pouquinho aqui mais abertamente. O phishing, falar um pouquinho antes de nós conhecermos o phishing como correio. Tá? Ele é uma isca, mas vamos pensar em propaganda. Tá? Vamos pensar em propaganda. Antes um pouco da tecnologia, vamos falar um pouco de cartas, talvez alguns aqui lembram de quando se enviava cartas, que chegavam algumas cartas nas nossas residências pedindo para que algumas pessoas, ou para que o dono daquela residência, a qual a carta estava sendo destinada, comparecesse a um determinado lugar, porque ali havia um brinde, porque ali ele ia ganhar um determinado objeto, seja ele relógio, poderia ser uma caixa de som, alguma coisa. Só que quando a pessoa chegava ao local, normalmente quem fazia isso era clube. Clubes faziam bastante isso. E quando chegava no lugar, a pessoa era surpreendida com um contrato. Então, a pessoa tinha que fazer ali um contrato para que ele pudesse realmente ganhar aquele bônus ou aquele brinde que tanto falava. E daí foi se aperfeiçoando. Então, a gente pode fazer essa analogia de que o phishing em si, quando começou, ele não é exatamente algo só malicioso. Tá? É algo que tende a enganar as pessoas. Seja para o lado malicioso de comprometer alguém ou algo na área de cyber, ou simplesmente para te colocar numa situação vexatória, numa situação na qual aquilo não é verdade, ou que te prometeram não é bem assim. Então, parte desse princípio, tá? Porém, foi se aperfeiçoando os nossos hackers, as pessoas ali que têm uma certa criatividade para usar isso para o lado ruim da força, para o lado negro da força, foi aperfeiçoando isso daí, onde nós chegamos à parte do phishing que nós conhecemos hoje, que é enviar um e-mail, né? Você recebe um e-mail, a pessoa recebe um e-mail com um link falso, com uma proposta falsa, com um anúncio falso, com uma ameaça falsa. Isso acontece bastante. Tá? Então, a pessoa se depara com aquele e-mail,
com uma proposta de um brinde, de um ganho, de uma loteria, né? Quem aqui nunca sonhou em ganhar na loteria, ficar milionário? Abraço, meus amigos de trabalho, e sumir, né? E as pessoas utilizam isso, esses criminosos utilizam desse artefato de phishing via e-mail, que é o que nós conhecemos mais, para entregar essas ameaças, para entregar essas propagandas fraudulentas, né, que colocam as pessoas ali em risco. Tá? Então, o phishing, ele é isso, algo falso, se passando por algo idôneo para enganar alguém a fazer algo. Clicar, baixar, até mesmo fazer a propagação de fake news, que hoje se fala bastante de fake news. Então, sim, dependendo do phishing, ele pode apoiar na propagação de fake news. Tá? Então, é bem amplo a questão de phishing. A gente fala muito na parte de ameaça, mas não é só na parte de ameaça. Tá? Então, nós temos que ficar bem atentos. E algumas coisas e aí o phishing ele acabou obtendo ali outros meios, tá? O phishing e o smishing, que é a parte de SMS e a parte de voz, tá? É muito comum a parte de voz hoje em dia, tá? Que é que tem os atacantes, né? As pessoas ali, os fraudadores, eles têm feito muito chamada de voz, principalmente para idosos. É muito comum, às vezes nós jovens jamais conseguiríamos pensar numa determinada fraude onde alguém vai ligar para mim para falar que o meu cartão ele foi clonado e aí eu estou indo aqui buscar o cartão clonado, vou te deixar um novo cartão, só que você precisa anotar no cartão senha, porque você vai ter que cadastrar uma nova senha para o novo cartão que eu vou te deixar. E, poxa, pode parecer um absurdo, mas isso acontece e eu conheço pessoas idosas, principalmente idosos que não conhecem muito, não são muito conectados à parte de tecnologia. Eu conheço alguns idosos, até próximos, que infelizmente caíram nesse phishing, que é o phishing por voz, onde alguém liga, promete algo e infelizmente essas pessoas caem nessa fraude. Tá? Paciência, acontece. Mas é importante que façamos a educação dessas pessoas, né? Que entendamos como isso funciona para que pessoas ao nosso redor não caiam nos phishings, não caiam nos smishings e não muito menos nesses phishings que as pessoas têm caído bastante, principalmente idosos, porque elas não estão conectadas a isso. Vamos falar aqui do objetivo. O phishing, ele não tem só o objetivo do cara te enviar algo com percepção de, beleza, eu vou comprometer a máquina de alguém. Se comprometer a máquina de alguém tem um objetivo. Até porque para criar um phishing muito bem feito, leva tempo, e tempo é dinheiro. Ninguém vai ninguém vai colocar um tempo, um esforço, uma energia para criar um phishing se esse phishing não tem um objetivo. E aí a gente chega na parte de dados. Na maioria das vezes, o phishing ele tem o objetivo de tomar alguns dados. Tá? E se a gente for falar de dados, o dado hoje ele é considerado o petróleo da nova era. Tá? Então, o petróleo ele foi ali o ouro, né, por muito tempo, e hoje o dado é considerado esse ouro, é considerado esse petróleo. Tá? E dentro de uma empresa que tem de maior valor são os dados. Os dados dos colaboradores, as senhas que vocês cadastram, digital que é coletada em algum determinado momento de autenticação, os dados de acesso de catraca, acessos ali de VPN, para quem usa VPN, e a gente começa a falar alguns outros dados que comprometem bastante uma empresa, né? Que a gente está falando aqui de estratégia, então a venda e exposição aos concorrentes, então isso acontece bastante. Os dados sensíveis,
para que seja colocada a extorsão. Então, uma coisa é eu vender para o seu concorrente a sua estratégia, da qual provavelmente é esse concorrente que irá me pagar todo esse tempo investido para criar o phishing. E a parte de dados sensíveis é a extorsão. Então, como que eu vou ganhar dinheiro com isso? Não necessariamente alguém pôs esse dinheiro para que eu fizesse esse phishing, mas eu tomei essas informações sensíveis, pode ser CPF, RG, fotos, biometria, coisas que podem comprometer a imagem dessa corporação. E aí eu simplesmente envio um e-mail para ela, envio um e-mail para o diretor, para o dono dessa empresa e, meu senhor, estou com seus dados, para que eu não exponha seus dados, eu quero uma quantia de dinheiro. Tá? Então, é uma maneira de ganhar dinheiro, é a maneira de que pode ser usado o phishing. O phishing tem ali um dos intuitos de iniciar esse tipo de ataque, esse tipo de ameaça, de comprometimento. Um dos meios também é a parte de operação. Tá? Então, vocês provavelmente vão ver ali alguma palestra voltada para ransomware, mas a parte de comprometer a operação, onde os dados são criptografados, a operação toda é afetada, o faturamento da empresa é comprometido, e a empresa para de faturar, ela para de receber dinheiro, ela para de receber valor monetário, grana. Então, imagina que vocês utilizam determinados sistemas. Esses sistemas já não estão mais disponíveis. Tem sites, os sites já não estão mais disponíveis. A parte financeira já não está mais disponível. Tudo criptografado. Simplesmente tudo está criptografado. Qual que é a vantagem? A pessoa, o criminoso ali, oferecer, teoricamente, a solução do problema em uma quantia de dinheiro. Então, ele vai pedir para que seja depositada uma determinada quantia de dinheiro em criptomoeda, em uma carteira que não seja rastreável, para que esse criminoso ele não seja detectado. E aí ele, teoricamente, te forneceria uma senha para descriptografar. Quem garante? Ninguém garante que isso irá acontecer. Mas pode ser que sim, pode ser que não. Na maioria das vezes, não. Então, um dos motivos é que não é nem recomendado fazer esse tipo de pagamento. Mas a gente falando em dados, que é o petróleo de hoje em dia, é o que a empresa mais tende a proteger. Tá? E é por isso que quando um ataque de phishing ele visa dados, é ali que ele quer atacar, porque é o coração da empresa. Tá? É o coração de uma corporação. Os dados são extremamente sensíveis, é o que mantém a empresa funcionando, é o que mantém a corporação funcionando, seja ela qual for, do tamanho dela, pequena, micro, grande empresa. Uma vez que esses dados não estão mais disponíveis, a empresa tem que começar, a corporação tem que começar do zero. Então, por isso que os dados são bem protegidos e um criminoso, um atacante, visa acessar esses dados, coletar esses dados e fazer o comprometimento deles. E muitas vezes combinados, tá? Não é porque um phishing ele visa ali a estratégia que ele não pode cometer os outros. Uma vez que ele já está dentro da empresa, é uma maneira dele superfaturar o ataque dele, o ganho dele. Então, se ele já vai ganhar de um concorrente para tomar uma determinada informação, disponibilizar essa informação para o concorrente, ele já está dentro da empresa, ele já conseguiu ali um acesso, ele vai usar a parte de extorsão, ele vai sim usar as técnicas de criptografia para ter um ganho muito maior ali do trabalho que ele fez em comprometer e acessar. E a gente chega na parte de pessoas. O que pessoas têm a ver com isso? Né? Com phishing, com dados. Né? Por que nós estamos falando de pessoas no âmbito de ataque? Porque as pessoas de uma corporação, no meio social, elas têm que se conscientizar de que elas fazem parte da camada de defesa. A defesa ela é feita em camadas. Imagina uma cebola, normalmente a gente sempre fala disso, é um exemplo bem prático. Onde a cebola tem camadas e a defesa é feita em camadas. E nós temos aqui pessoas que fazem parte da camada de defesa. Pessoas fazem parte da camada de defesa.
Quando nós comentamos de complexidade de senha, a gente fala de autenticação em duplo, 3 fatores. Nós falamos aí de não usar softwares homologados, não usar softwares craqueados. Por quê? Principalmente software craqueado, eu falo assim, nada de graça, como eu comentei. Ninguém vai craquear, ninguém vai fazer uma engenharia reversa de um determinado software, simplesmente por fazer, porque ele é legal, e vai colocar isso de graça para todo mundo. No fundo, tem um objetivo, que é ter acesso àquele equipamento, ter acesso àqueles dados pessoais, dados corporativos, dados bancários, porque ele precisa tirar valor de alguma forma. A pessoa que fez isso, na maioria das vezes, vai tirar valor de alguma forma. Tá? E quando nós falamos de pessoas no âmbito de segurança, é com que as pessoas entendam de que esse é a maneira mais fácil de comprometer uma empresa. Se você comprometer as pessoas. Tá? É uma maneira rápida e direta dele acessar uma determinada corporação. Ele conseguir acessar uma determinada pessoa, ele conseguir acessar um determinado host, um determinado equipamento. E o que a gente conta, né? Ou nós de defesa, o que nós precisamos levar de conscientização a essas pessoas? Sejam muito cautelosos. Vamos ser bastante cautelosos com o que nós recebemos, com os e-mails, com aquilo que clicamos, com as mensagens que recebemos nos nossos telefones, com as ligações que recebemos. Por quê? Uma vez que caímos em uma fraude, em um phishing, ali já era. Então, se ele conseguiu, vai passar todas as nossas camadas de defesa via phishing e as nossas camadas de defesa de host, que deveriam proteger as nossas estações, por algum motivo falha, acabou. Tá? Segundos, ali minutos, vamos dizer, segundos eu fui bem exagerado, mas é questão de minutos para que aquela máquina já esteja comprometida, em que esse atacante já esteja visando comprometer demais máquinas ali lateralmente dos nossos colegas. Então é bem importante, tá? Que a gente entenda, que a gente se coloque nesse lugar de defesa. E aqui, para que fique mais claro, tá? Eu trouxe o fluxo aqui, vamos falar um pouquinho mais desse fluxo, tá? E a imagem no fundo aqui de um xadrez é proposital, tá? Uma vez que esse fluxo ele funciona, é checkmate, não tem o que o outro lado possa fazer. Ele está numa situação de que ele vai perder esse jogo e que esse jogo ele vai ter que ser recomeçado sim ou sim. Tudo bem? Então, o atacante, né, a pessoa maliciosa, ele vai usar da pessoa para entregar esse phishing. Por isso que a gente fala phishing, dados e pessoas. Tá? Então, a maneira mais fácil dele conseguir acesso a esses dados, que é essa terceira imagem que está aqui, essa imagem que está aqui no final, é ele usar das pessoas que estão ali num determinado fluxo, tá? No meio social, na parte governamental, numa empresa privada, ele utilizar das pessoas ali que, inocentemente, vão receber esse phishing. Esse phishing provavelmente vai instigar uma curiosidade, uma memória, um medo. Eles sempre vão trabalhar nesses fatores, tá? Porque é a maneira de acessar uma determinada pessoa com visão, com tato, com olfato. E nesse caso, ele vai acessar a visão e a curiosidade, para que a pessoa baixe o arquivo, acesse o link fraudulento de um acesso externo, do qual ela não conhece, mas a curiosidade é tanta que, na maioria das vezes, ela vai clicar e esse atacante terá acesso a esse dispositivo. Tá? Tendo acesso a esse dispositivo, ele vai ter acesso às senhas, ele vai ter acesso às senhas do OneDrive, se usa OneDrive, ele vai ter acesso a e-mail do Office 365. Com isso, ele vai saber que tipo de fluxo que esse tipo de colaborador usa. Se esse colaborador, ou se essa máquina que ele teve acesso não importa, não tem nada muito interessante para ele, para onde mais ele pode ir? Então, ele vai usar a máquina desse colaborador, ele vai usar a estação dessa pessoa, até mesmo um telefone
telefone comprometido para acessar mais equipamentos, até que ele chegue no objetivo dele, que é os dados. Uma vez acessados os dados, ele vai fazer o caminho reverso, vai voltar até que chegue na máquina da pessoa comprometida e consiga puxar esses dados, consiga evadir com esses dados e voltar à parte de extorsão, para a empresa, a parte de venda dos dados, para que ele obtenha, de alguma maneira, os valores monetários que ele precisa para continuar vivendo. Tá? O fluxo é esse. É assim que funciona, bem simples, de maneira bem didática, para que nós consigamos entender que não tem nada muito sofisticado aqui. Quando a gente fala de ataque, a gente pensa em algo tão sofisticado, em alguém que precisa elaborar um plano do roubo ao Banco Central, por exemplo, tão difícil, mas não é muito tranquilo, muito simples. E a gente depende das pessoas aqui, né, da consciência de ação que essas pessoas tenham, em não clicar em links e não baixar arquivos que vocês não conheçam, e não instalar determinadas coisas na máquina da qual a gente não sabe se é verídico ou não, se pode conter algum código malicioso ou não. E às vezes a gente fala, poxa, mas os antivírus não deveriam pegar, não deveriam detectar? Sim, deveriam. Mas muitas vezes o comprometimento desses softwares não foi feito pelo atacante. Às vezes o atacante comprometeu ele lá na base de quem desenvolve. Aconteceu muito. Acontece muito e aconteceu, acontece e acontecerá. O cara, o fraudador, ele vai lá, o hacker, o atacante, ele vai lá na base do dono do software, ele faz esse ataque, ele compromete esse software, o dono do software assina esse software de que todos os códigos que estão aqui são meus, são verídicos, disponibiliza para download de um site super confiável. Entende? Mas aí não foi feito todo o processo de defesa. A defesa não fez toda aquela análise e por isso que não foi ainda disponibilizado para uso. Então, a parte de homologação de software é muito importante. E quando a gente fala de ataque de phishing, às vezes a gente está falando de algo que não acontece muito, que é algo raro de acontecer, tá? Mas se a gente for parar para pensar de todos os ataques que ocorreram no Brasil, 16% foram phishings. Só phishing, a gente está falando de milhares de possibilidades de ataque. O Brasil ele tem um crescimento de 32% nos ataques, e normalmente nós temos 134 milhões de ataques efetuados ano. Então, são muitos ataques. E cada ataque feito com sucesso representa, em média, 8 milhões de dólares para uma empresa. 8 milhões de dólares para uma empresa. É o custo que nós temos, o que uma corporação tem para responder isso, para responder esse ataque. A gente não está nem falando aqui do custo de imagem, que a gente está levantando a imagem de alguém expor isso, olha, ataquei tal empresa e tem os dados dela. Que aí você tem uma perca de imagem. A gente não está nem falando de valor de imagem, a gente está falando aqui só do que a empresa vai gastar com resposta a incidente, e muitas vezes ali em conversa, em negociação com esse grupo de ataque. A gente está falando em média de 8 milhões de dólares. É muita grana, é muito dinheiro para um ataque. Tá? Isso é um valor de um ataque. E a gente está falando ali de 134 milhões de tentativas no ano. Falando um pouco ainda de consequências, eu trago aqui algumas empresas, tá, que sofreram com esse tipo de ataque, que o fator inicial foram phishings. Nós estamos falando de empresas grandes também, tá? Também estamos falando de empresas grandes como Americanas, Renner, CVC, estamos falando das todas clínicas, o Grupo Fleury, Saúde. Imagina ali que nós temos várias empresas de saúde, né? Hospital Sírio-Libanês, Clínica, Fleury, Unimed e DASA. Estamos falando de empresas e grupos grandes. Provavelmente, essas empresas aqui tiveram algum foco na saúde, os grupos de ataque focaram em
em empresas de saúde e conseguir comprometer todas elas, tá bom? O custo aproximado para responder esses ataques foram de 80 milhões de dólares, somando a todas essas empresas. Talvez falar de custos, a gente não consiga representar muito. Não, talvez não seja algo muito representativo. Mas, se nós formos colocar ali Paraíba e Alagoas, que tem um PIB de 70 bilhões, olha a porcentagem que esses ataques representam, porque aqui nós estamos falando em reais, né? Estamos falando de 70, 60 bilhões de reais, e nós estamos falando ali de 80 milhões em dólares. Tá? A gente está falando ali de quase, se eu colocar 16, meio bilhão. A gente está falando, meio bilhão. O quanto isso não afetaria essas cidades ali, Paraíba e Alagoas, pensando que se essas empresas tivessem que ser respondidas. É um valor e é super representativo, representa muito. A gente perde muito semanalmente, mensalmente, anualmente, com esses tipos de ataque, e são os ataques que mais acontecem. A gente fala disso diariamente em vários fóruns, em várias reuniões, em várias participações que nós temos, mas o phishing ele é o ataque mais bem sucedido até hoje. Tá? É muito mais fácil mandar um phishing para uma pessoa do que quebrar todas as barreiras de defesa, desde o perímetro até chegar no dado, que é a parte menor, eles usam do phishing. E o phishing ainda assim é o mais... é o que dá mais resultado, que mais nós conhecemos, mas ainda é o que mais funciona. E aqui seja um defensor, as pessoas são parte do plano de defesa e abraçam essa causa. É uma mensagem que eu quero deixar para todos vocês que estão assistindo, para sermos um pouco mais cautelosos, tá? Para tomarmos mais cuidado com aquilo que acessamos, onde clicamos, com os e-mails que recebemos, principalmente nos e-mails corporativos, que parecem e-mails de verdade, às vezes pode se parecer até que alguém de verdade da empresa está te pedindo uma determinada informação, mas, poxa, por quê? Levante essa dúvida. Eu nunca conversei com essa pessoa, ou nunca disse que passaria esse tipo de informação para essa pessoa. Aqui, às vezes, eu recebo e-mails do RH, com determinados links, para que eu participe de determinados cursos, para que eu faça acesse um determinado link para preencher, confirmar minhas informações, e eu garanto para vocês que em todos eles, como eu sou um pouco receoso com isso, eu vou em alguma pessoa aqui do RH e pergunto se aquele e-mail realmente foi o RH que me enviou. Tá? Existem formas de descobrir se foi realmente o RH que enviou ou não, mas que leva um certo tempo para validar. Eu prefiro perguntar direto para o pessoal do RH, para que eles me confirmem se aquele e-mail foi mesmo enviado por eles ou não. Tá? A mesma coisa acontece se, por acaso, a Malvi, o Alê, me enviar um e-mail pedindo algo, eu vou perguntar para ele, porque eu não... Diretamente, eu não estou esperando que o Alê, que a Malvi me envie nenhum tipo de e-mail. Se isso ocorrer, eu vou chamar o Alê no WhatsApp, vou ligar para ele. Meu amigo, você me enviou isso mesmo, você está precisando da minha ajuda, esse link é verídico, esse arquivo que você está me enviando ele é lícito, e aí, tendo a confirmação dele, beleza, aí eu vou baixar, eu vou acessar, eu vou dar continuidade ao processo. Mas a gente precisa ser curioso, nós precisamos ser duvidosos de tudo que a gente recebe ali, seja no e-mail, celular, ligação, senão a gente vai ser vítima. Senão todos nós vamos ser vítimas mais cedo ou mais tarde. Quantas vezes a gente não vê aí influencers que têm suas redes sociais hackeadas? Eu não duvido. A maior parte desses influencers não usam duplo fator de autenticação. No início, agora eles devem estar usando, mas no início eles não usavam. E a outra parte caiu em alguns nichos.
Alguém enviou uma mensagem para ele no celular ou no próprio Instagram. Como ele tem tudo logado, quem de nós não temos tudo logado no celular hoje? A maioria deve ter, né? Como é que funciona a guarda dessas senhas dentro do nosso celular? A gente não sabe. Uma vez que a gente clique num link que não é efetivo, que não é um link lícito, e a gente dá acesso a um criminoso ao nosso aparelho, ele vai ter acesso ao nosso Instagram, ele vai ter acesso às nossas contas bancárias, aos nossos e-mails, e aí, para a galera que é influencer, ele vai comprometer as redes sociais, que é o de maior valor. Onde é que estão os dados de um influencer? É a conta do cara. São aqueles milhões de seguidores que ele tem que faz ele ganhar, faz ele ter patrocínios que gera valor para ele. A receita dele é isso. Através de um phishing, ele perde a rede social, já era. Ele vai ter que começar de novo do zero. A gente viu isso acontecer várias vezes. Né? Acredito que vocês já devam ter também presenciado no Instagram um ou outro influencer falando que perdeu a conta. Tá? Então, isso acontece. É mais comum do que a gente pensa. Olha, meu querido, era isso. Acho que essa era a mensagem que eu queria passar para a galera aqui. Perfeito, meu amigo. Muito obrigado. Valeu mesmo. Pessoal, uma salva de palmas aí pro Toninho. Valeu, obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Pessoal, perguntas? Alguém tem perguntas? Não sei se aí na web, se a gente tem alguma pergunta. Toninho, eu tenho uma. Né? Você trouxe aí pra gente, né, o quanto é importante, né, os cuidados, né? Mas a gente sabe também, aquilo que você comentou ali, que a gente tem uma população bem envelhecida, que não acompanha a tecnologia e que sempre o problema vai acontecer em outro lugar, nunca comigo. Né? Exato. E o ser humano, né, e aí, porque a parte de phishing é uma coisa que pega o mundo como um todo, né? O ser humano sempre tem, né, aquele bichinho dentro dele que diz que ele vai ser o campeão, né, daquela vantagem que ele recebeu. Mas, no seu ponto de vista, como a gente conseguir efetivamente conscientizar as pessoas para tentar diminuir e talvez no futuro próximo a gente ter aí uma queda brusca, né, desse volume tão grande de sucessos num ataque como esse? Boa pergunta, Ale. Cara, a gente não tem uma receita hoje, né? Infelizmente, não existe uma receita de bolo ali que a gente vá seguir e vá resolver esse problema. A gente conta bastante com as pessoas que têm esse determinado conhecimento a disseminar esse conhecimento, né, com o que nós falamos aqui. Por quê? Por que as pessoas, principalmente as pessoas mais envelhecidas, elas caem muito nesse tipo de ataque? Existem dois fatores para as pessoas envelhecidas e para as pessoas mais novas. O primeiro fator para as pessoas mais envelhecidas é a confiança. As pessoas confiam muito. Teve alguém até que comentou aqui, né, sobre a confiança. A influência gera confiança, isso aí. Então, primeiro, a confiança. Né? Quantos de nós não ouvimos falar, por exemplo, dos nossos pais que uma palavra não se volta atrás? Então, quando você dá uma sua palavra, quando você fala que vai fazer algo, você tem que fazer, ou quando você conhece aquela pessoa e você confia naquela pessoa, você jamais imagina que daquela pessoa virá algo contrário ao que é certo. O problema é que essas pessoas não pensam que a pessoa que ela confia pode ter passado por isso, né? Pode ter sido comprometida, pode ter tido algum problema de segurança, e eles vão cair, tá? Porque eles acabam acreditando fielmente naquela pessoa da qual ele tem aquela confiança e não tem muito o que fazer, tá? O que a gente precisa fazer é conscientizar. Então, as pessoas que estão aqui, estamos em 23 agora, passar para frente o conhecimento, é falar com os pais, é falar com a avó que não entende muito sobre isso, mas tem um smartphone na mão, ela está ali acompanhando o TikTok, ela tem uma rede social e, cara, ela pode ser vítima. Ou a gente tem que, primeiro, talvez trabalhar com conscientização e, em paralelo, tirar do celular da nossa avó, das pessoas que podem ser vítimas,
o acesso mais crítico a banco, etc. Ou então, essas pessoas, mais cedo ou mais tarde, vão ser vítimas. A gente precisa trabalhar forte com a conscientização. Eu trabalho muito, a gente fala bastante em casa, com os meus pais, com os meus irmãos, eu falo bastante. Às vezes o meu irmão me envia. Aconteceu, na época que nós tivemos ali um problema com a CrowdStrike, eu acho que alguns de vocês devem ter visto isso, que o mundo parou por um problema cibernético ali. Eu recebi link de várias pessoas falando, cara, acessa esse link aqui para você ver a solução. No fundo eram todos verdadeiros, mas em nenhum eu cliquei sem ligar para a pessoa e falar assim, amigo, você que me enviou isso aqui. Por quê? Porque naquele momento eu estava vulnerável. Naquele momento eu estava buscando uma solução e pessoas maliciosas vão buscar essa vulnerabilidade para me enviar um link para que eu acesse, para que eu seja comprometido. Veja, por exemplo, a parte da morte do Silvio Santos, né, que todos nós acompanhamos. Minutos depois, quantos links maliciosos, quantas pessoas pedindo dinheiro não haviam para que pessoas fizessem depósitos, acessassem links, fizessem Pix. Qual que era a ideia? Pegar pessoas vulneráveis, pegar pessoas que estão no meio de tecnologia, mas não têm esse conhecimento. Tá? E qual que é o outro fator? Fator 2. Trabalhar no automático é um outro problema. Então, a gente está sempre no automático. A vida hoje é muito no automático. Todo mundo que manda um link eu quero assistir, todo mundo que manda um vídeo eu quero assistir, eu quero ver, eu quero curtir, tá tudo certo, eu vou dar o like. E trabalhar no modo automático é um outro grande problema, porque aí você não para raciocinar se aquilo pode ou não ser malicioso, pode não ser ou não um golpe, mas aí quando você vai parar para raciocinar, já foi. Você já clicou, você já está comprometido, seus dados já foram vazados, e não resta mais agora, a não ser que você corra atrás do prejuízo, bloqueie contas, bloqueie cartão, para impedir isso, peça tudo de novo e comece tudo de novo, uma nova rede social, um novo número. Tá? Então, a ideia é que a gente não trabalhe no automático, sempre a gente desconfie de algo que a gente não está esperando. Não, legal, Toninho. Calma aí, temos mais uma pergunta aqui. O Antônio Leandro aqui, tudo bom? Cara, na sua opinião, como que a gente consegue conscientizar de forma positiva e mais assertiva nossos familiares, colegas de trabalho, sem que sejamos alarmistas ou que utilizemos de terror para poder ensiná-los de uma forma mais legal? Você tem alguma dica ou algum método que a gente possa utilizar? Tenho, cara. O terror às vezes faz parte, tá? O terror às vezes faz parte, cara. É a vida, às vezes é um método que se precisa ser usado. Mas o que eu faço? O que eu costumo fazer? Eu costumo pegar esses casos que acontecem na mídia e exemplificar para eles, tá? Para os meus pais, para os meus irmãos, para minha irmã que não é de tecnologia, para tios, amigos que não são de tecnologia e passaram por algum tipo de problema. Então, eu usei recentemente o do Silvio Santos para dialogar, principalmente com os meus pais. Né? Então, num diálogo comum, um diálogo normal do dia a dia, que você vai ali num final de semana na casa dos seus pais, ou se você vive com ele todos os dias e tem essa interação mais próxima, eu pego isso que acontece, está na mídia, está sendo noticiado, e aí eu aplico ali uma conscientização. Veja bem, por que isso aconteceu? Isso aconteceu por isso. Poxa, poderia ter sido um pouco mais cauteloso. Então, poxa, olha só como as pessoas se aproveitam de situações, tá vendo? E aí eu introduzo um assunto, a gente discute, a gente desenvolve um pouco do tema, eu vou educando eles aos pontos de, olha, não clique em tudo, me liga, se alguém se passar por mim ou por algum de nós, não caia de primeira,
tenta falar com um de nós, tenta falar com alguém, para que vocês não façam parte disso. Você quer ver uma coisa, falando um pouco ali de voicing, que a gente estava falando de ligação, né? E aí a gente passa, por exemplo, para alguém que vai lá e pede um Pix. Todo mundo passava por isso, né? Poxa, alguém vai lá e se passa por mim e pede para minha mãe fazer um Pix para uma conta. Tá dentro. Né? Não deixa de ser um phishing aqui voltado para a voz. Por exemplo, no meu telefone eu não tenho nenhum contato salvo como pai, mãe, irmã, esposa. Não tem. No telefone eu tenho os nomes de cada um, para que demore, se caso meu celular seja comprometido ou roubado, que é o caso, demore um tempo para a pessoa identificar quem é quem, e esse tempo é o que eu preciso para comunicar aos meus mais próximos de que eu fui comprometido caso isso aconteça. Tá? Então essa conscientização é importante. É assim que eu utilizo, pelo menos. Mais alguma, gente? Mais alguma pergunta? Não? Então, Antônio, mais uma vez, Toninho, muito obrigado, parceiro. Valeu aí. Valeu, ótima apresentação, bem didática, bem tranquila, né? Traduzindo bem para o português, né? Acho que eu brinco com os meninos aqui, né? Que às vezes a gente esquece que a nossa comunicação é diferente, né? A gente fala muito tecnês, faz parte do nosso dia a dia e isso incorpora na gente de uma maneira que se a gente não se percebe, não liga, né, o radar para ter essa confirmação que você, na hora que vai falar com alguém que não é da sua área, não tiver o cuidado de fazer a tradução, a gente não atinge, né, o objetivo que é fazer com que a pessoa entenda, né, do outro lado, né? Exato. Se a pessoa não entender, não adiantou a comunicação. Exatamente, né? Então, acho que hoje a gente vem falando aqui também, começamos a semana ontem da segurança aqui falando sobre isso, né? O quanto é importante a gente ir aos poucos fazendo isso que você falou, né? Em cada oportunidade e conscientizando as pessoas e não mostrando para as pessoas, né? Que os problemas, né, com segurança, elas não são problemas de Hollywood, né? São problemas do nosso dia a dia, né? São problemas aqui. Eu já tinha comentado com os meninos umas 3 semanas atrás, quando eu venho para Malve, eu venho escutando uma rádio daqui que eu gosto, que é a 105.7. Eu gosto das discussões que eles geram lá, quando eu vou falar de futebol, falam mal de todo mundo. Então, para mim é um barato. Eu venho aqui escutando. E umas 3 semanas atrás, eles fazem muita campanha, como qualquer rádio, né? Fazem muita campanha usando o Twitter, né? Agora não, né? Mais porque tá cortado o X, né? Mas o Instagram, né? As coisas. E eles estavam, eu comecei a ouvir bem no momento em que eles estavam fazendo uma crítica ferrenha, porque todo mundo comentando que não estava conseguindo entrar no Instagram para participar das promoções e o cara puto, não vão mesmo, porque hackearam, né? Não sei quem foi o sem vergonha aí que hackeou, estamos sem aí o nosso Instagram, estamos tentando recuperar, então vocês esperem um pouquinho que uma hora dessa a gente consegue, né? Então, acontece, né? E a gente sabe, né, que mais do que a gente gostaria, né? Mas que é uma realidade. Eu brinco muito, na minha palestra ontem, eu até mostrei para eles, né, que Hollywood destruiu o nosso trabalho, né? Porque Hollywood levou, né, para as telas como é a segurança, todo mundo acha que é do filme, né? É isso aí. Opa, temos uma pergunta aqui no chat, só um pouquinho, Antônio. O Igor fala o seguinte: para quem tem filho pequeno, jogos online, como fazer para melhorar a segurança dos pequenos nesses jogos? Boa pergunta, a gente não abordou, né? Realmente essa parte dos pequenos, tá? O que seria mais correto fazer? Como eu disse, não existe uma receita de bolo, mas existem softwares de controle de pais, tá? Existem softwares para controle de pais que funcionam em aparelho celular, tablet, navegação no dispositivo, notebook, que oferecem essa camada de proteção. Tá? Então, uma vez que eles precisam baixar algo, acessar algo, seja um arquivo, um link, ou um aplicativo que pode estar ali em algum store da vida, esses aplicativos eles oferecem essa camada de defesa para que, sempre que ele quiser acessar algo, baixar, você precise permitir. Então, vai uma notificação no seu aparelho
E aí você precisa dar o de acordo, porque aí você vai entender o que é, para que ele precisa, qual que é o contexto, e só é possível uma vez que você der o de acordo. E aí sim ele vai conseguir continuar o processo dele ali. Aí, beleza, uma vez que está instalado, não vai ter problema. Já instalou, você já deu de acordo, ele vai conseguir usar esses jogos tranquilo. Agora, se nós estivermos falando de jogos online, tá, onde a criança vai ter uma interação com chat, com pessoas ali no meio virtual, já complica um pouco, tá? Porque aí a gente precisa colocar alguns fatores de defesa um pouco mais complexos, porque as crianças aí já não vão estar mais expostas somente ao fator de phishing, eles vão estar expostos a uma grande variedade de tipos de ameaça. Falando do phishing, controle de navegação, já vai ajudar bastante, porque se alguém der um link para ele de algo que também não é benéfico, seja malicioso, seja alguma página falsa, fraudulenta, esse acesso ele não será finalizado. Tá? Na hora que ele clicar nesse acesso, o seu controle de navegação vai informar que aquele acesso não está permitido e não vai conseguir dar continuidade. Então, acho que depende muito do fator. Tem controles de pares para dispositivo, que é um aplicativo, vai funcionar bem. Se nós estivermos falando ali de console, que não é permitido às vezes instalar, talvez seja necessário colocar um controle que vai na navegação do seu modem, né, do seu dispositivo de internet. Você consegue colocar um dispositivo ali a mais, onde você vai gerenciar o que ele pode acessar ou não, vai conseguir aplicar políticas de navegação, controles de filtro, e aí você vai colocar uma camada a mais de proteção ali para ele. E acho que uma coisa interessante aqui, pensando em jogos, né, que você também tem ali, você pode ter um grande problema com compras, né, indesejadas, é deixar configurado nos celulares, né, que para que aconteça a confirmação da compra tenha, né, o segundo fator de aprovação, né, e isso todo aparelho hoje, né, tanto Samsung, iPhone, né, todos esses aparelhos hoje, quando você vai cadastrar um cartão, Já oferece. ele já oferece, né, que você habilite, né, esse segundo fator, né? Exato. Só que você tem que configurar, né? Não é Exato. algo que ele configura sozinho, né? Ele só quer que você cadastre o cartão, né? O iPhone mesmo, a preocupação deles é que você cadastre o cartão para eles poderem cobrar as coisas que ele precisa ali, né? Mas você tem que entrar lá, você tem o caminho você entra, né? Então é importante configurar adequadamente ali os dispositivos, né? Gente, mais alguma pergunta aí? Até pra gente não tomar mais tanto tempo aí do Toninho, não? Toninho, querido, mais uma vez, muito obrigado, cara, um prazer enorme ter você aqui, parabéns, ótima apresentação, muito obrigado, e a gente vai se falando aí, cara. Um grande abraço, querido. Abraço, meu amigo, até mais. Até mais, valeu, tchau, tchau.